Capítulo 3. Suspensão do crédito tributário. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário. 1. Moratória. 2. O depósito do seu montante integral. 3. As reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. 4. A concessão de medida liminar em mandado de segurança. 5. A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. 6. O parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso ou delas consequentes. Seção 2. Moratória. Artigo 152. A moratória somente pode ser concedida: 1. Em caráter geral, a. Pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira. B. Pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e as obrigações de direito privado. 2. Em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Artigo 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos: 1. O prazo de duração do favor. 2. As condições da concessão do favor em caráter individual. 3. Sendo o caso, a. Os tributos a que se aplica. B. O número de prestações e seus vencimentos dentro do prazo a que se refere o inciso 1, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa para cada caso de concessão em caráter individual. C. As garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter individual. Artigo 154. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Parágrafo único. A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele. Artigo 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado de ofício sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora. 1. Com imposição da penalidade cabível nos casos de dolo ou simulação do beneficiado ou de terceiro em benefício daquele. 2. Sem imposição de penalidade nos demais casos. Parágrafo único. No caso do inciso 1 deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito. No caso do inciso 2 deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito. Artigo 155-A.
O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. Parágrafo 1º. Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. Parágrafo 2º. Aplicam-se subsidiariamente ao parcelamento as disposições desta lei relativas à moratória. Parágrafo 3º. Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Parágrafo 4º. A inexistência da lei específica a que se refere o parágrafo 3º deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica.